Graças e paz a todos queridos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, estamos com mais uma lição da nossa EBD Online, no nosso canal aqui, Palavra da Vida. A lição que vamos estar estudando amanhã é de suma importância para nós. Amanhã é a lição número 5, é o dia 3 de novembro de 2024, e vamos estudar a lição com o tema A Promessa de Salvação. Que promessa é essa? A quem Deus fez essa promessa? Como adquirir essa promessa? O que devo fazer para que essa promessa possa ser concretizada em minha vida através da graça de Cristo, em meu viver, em nosso viver, graça preveniente. O texto áureo da lição nos diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Conforme João capítulo 5, versículo de número 24. A verdade prática nos diz assim: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Preste bem atenção. Para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 3, versículo 14 ao verso de número 21. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas você pode ler na sua casa, tá bom? Meus amados irmãos, antes de mais nada, se inscreva em nosso canal Palavra da Vida. O antigo nome era PB. Samuel Nascimento de Melo. Se você não encontrar com o nome Palavra da Vida, você encontrará com o nome PB. Samuel Nascimento de Melo, que significa presbítero Samuel Nascimento de Melo. Meus amados irmãos, essa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala da promessa da salvação, o segundo fala da natureza da promessa de salvação e o terceiro fala sobre promessa e perseverança na salvação. Meus amados irmãos, dentro da nossa introdução ainda, vamos observar que essa promessa ela é das mais importantes temas da Bíblia. Tá certo? Essa doutrina da salvação é das mais importantes da Bíblia e é a principal promessa de Deus para todo aquele que nele crê, toda a humanidade, todo aquele que nele crê, sem distinção de cor, de raça, de etnia, de posição aquisitiva, para todos que nele crê. O primeiro tópico da lição nos diz assim: a promessa da salvação. Vamos lá. O primeiro subtópico do primeiro ponto, uma maravilhosa salvação. E que salvação, né? A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, quando no livro de Números, o que é que ocorre? Capítulo 21, versículo 4 ao 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze lá no deserto e teria a maldição removida de sua vida, tá? Semelhante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. João 3, 14 e 15, a gente vai ver a resposta disso. Olha, é bom observar que todo o texto da Bíblia aponta para um contexto. Esse texto de Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9, e eu vou ler para vocês Números, para a gente poder entender melhor. Capítulo de número 21, do versículo 4 ao 9, ele nos diz assim a palavra de Deus. As serpentes ardentes e as serpentes de metal. Veja bem. Então, partindo do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés,
por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Fizeram uma pergunta, né? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, falando do maná que caiu do céu. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu, e morreu muito povo de Israel. Porque o povo veio a Moisés e disse, havendo pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti, ora o Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou, Moisés era paciente, né? Pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo algumas serpentes, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Veja que coisa. Parece uma questão contraditória. Então, inclusive, alguns católicos, apostólico romanista, vai apresentar esse texto aqui como um texto de que se deve adorar a serpente, até mesmo porque lá na frente o povo continua adorando essa serpente. E Deus não deu a ordem para adorar a serpente. Deus mandou Moisés fazer a serpente e mandar o povo olhar para ela para ser curado naquele momento da situação. Veja lá. Então, essa preciosa promessa, né, de João 3 lá e 16, né, traz duas realidades também, né? Mas antes disso, eu queria aqui apresentar aos irmãos uma questão. É que Jesus emprega esse episódio, certo? Para mostrar a Nicodemos, aqui Jesus está falando com Nicodemos, a partir do capítulo 3, lá no caso de João, né? Ele vai falar sobre esse episódio aqui. Para mostrar a Nicodemos que Cristo teria de ser levantado, ou seja, crucificado, para conceder vida eterna a quem olhasse para ele pela fé. E escute bem, meus amados, João, capítulo 3, vamos lá, para a gente ver agora onde está escrito. João 3, 13, cadê? Capítulo 14, versículo 14 e versículo 15, que diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados irmãos, foi o próprio Senhor Jesus que falou isso aqui. Veja, aquele texto aponta para esse contexto. E Jesus, ele interpreta aquele texto lá da situação, trazendo essa alusão aqui do texto e mostrando para Nicodemos que aquilo ali foi figurado, foi um tipo do que ia acontecer com Cristo na cruz do Calvário para a nossa redenção, regeneração, justificação, perdão dos nossos pecados. Mas o povo, posteriormente, essa serpente ela se tornou, escute bem, pedra de tropeço para Israel. Por fim, foi destruída na época de Ezequiel. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, veja que coisa, meus amados. Segundo Reis, capítulo de número 18, já abri nele aqui, o resto de número 4, vai nos falar sobre isso. Veja o texto apontando para os contextos. Este, né, Ezequiel, tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia, veja bem, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava de Neostã, deram até nome à serpente para ser adorada. Veja que negócio, como as pessoas confundem muitas vezes a palavra de Deus e o que o Senhor tem para a nossa vida. Que negócio. Mas aí Jesus, ele mostra, né? A gente vai ver nesse texto aqui que Deus se agradou do que Ezequiel fez, tirando aquele metal, tirando aquela estátua. E não há nenhuma ordenança bíblica para se adorar isso, tá bom? Vamos lá mais adiante. Apenas foi um tipo daquilo que aconteceria com Cristo na cruz. Ele ia transformar a maldição em bênção,
ia se cumprir o que houve de primeira promessa de salvação na Bíblia, onde fala em Gênesis 3:15, que tu lhe ferirás a cabeça e ele te ferirá o calcanhar, tá bom? Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feria o calcanhar. Foi o que ocorreu com Cristo na cruz de Calvário, que a gente chama de o proto-evangelho. Vamos mais adiante. Aqui nesse texto ainda, nessa passagem aqui do primeiro subtópico da promessa da salvação, ou uma maravilhosa salvação, vai dizer que o Senhor usou aqui um texto de João 3,16, falando sobre duas realidades. A de quem crê, que não será condenado, e a dos que não crê, que já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. É um dom, é uma dádiva, é um presente. Precisamos estender as mãos para receber essa bênção maravilhosa da parte do Senhor. Segundo subtópico do primeiro ponto, a obra da salvação. Como é que se dá a obra da salvação? Escute só. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. Lembra daquela passagem lá de Jesus e o jovem rico? Que eles, que devo fazer para herdar a vida eterna? Como se coubesse a eles, né? Porque existe aquele entendimento de sendo cumpridor da lei seria salvo, quando na verdade apenas cobria os pecados, mas não perdoava. Tá? Propiciatória cobria os pecados. Pedro vai dizer depois que sangue de bode não perdoava pecados. Tudo apontava para Cristo. Então, a obra de salvação, dentro ainda desse contexto da obra de salvação, precisamos entender que a palavra salvação, ela em latim, ela é composta por salvare, que significa tornar seguro, e por salus, que significa boa saúde, ajuda. Disso é oriundo o cumprimento latino salve, que é como um desejo de boa saúde. Portanto, salvação é um termo abrangente, como a gente tem visto aqui, e vai ver ao longo dessa lição, cujo significado evoca bem-estar físico, mental, social e espiritual, justamente o que a Bíblia diz ser cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integridade e integrabilidade. Tá bom? Salvação também, queridos, tem origem na palavra grega soter, que significa salvação, cura, recuperação, redenção, remédio, ou seja, remédio para a alma, e bem-estar. E o substantivo logia, que é soteriologia, né? Cujo significado significa estudo, tratado ou ensino. Tá bom, queridos? Então, o substantivo grego soteria ocorre cerca de 45 vezes nas escrituras neotestamentárias, enquanto que o verbo sozo, salvar, conservar do mal, socorrer, ocorre 106 vezes. Uma coisa interessante também, amados, dessa questão aqui da obra da salvação, é que ela é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. Ou seja, no sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego sotéria, né, traduz o sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, como já falei, livramento da prisão. Filipenses 1,19 tem a ver com livramento do dilúvio, Hebreus 11,7 melhor. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Escuta bem, quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Não estamos livres de pecar, mas estamos livres do poder do pecado. Não somos mais escravos do pecado, tá bom? Terceiro subtópico dessa lição, do primeiro ponto, o Salvador. Quem é o Salvador? Obviamente você já sabe, né? A obra de salvação tem como base
a entrega do Filho de Deus, como aquele que pagou o preço, tá, do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, salvar, libertador, preservador e conservador. Tá bom? Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Escute mais. Dentro dessa questão ainda do Salvador, do terceiro subtópico, salvação não é uma ideia ou um projeto, apenas, né? É uma pessoa, como já falei, é o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus quem se dá, né? Tanto ele entrega como ele se dá, se doa. Tanto os nomes de Deus e de Jesus no hebraico têm semelhança com a palavra salvação, que é Yeshua, que significa livramento e facilidade. Yahvé, que é Jeová, em Êxodo 14:13, combina esse nome com o anterior para designar livramento. Yoshua significa Josué, que é derivado de Yeshua, Jesus, que significa Yahvé é salvação. Jeová é salvação. Tá bom? Então, uma outra coisa, aí entrando já agora dentro do segundo ponto da lição, ela vai falar sobre justificação, regeneração e santificação. São três doutrinas englobadas na doutrina da salvação, tá? Então, será impossível, meus amados, compreender a doutrina da salvação sem considerar a sua tríade: justificação, regeneração e santificação. Dentro desse processo aqui, vamos primeiro tratar da justificação, tá bom? A justificação. O que é que a nossa lição diz? Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos, né, dessa grande obra. Justificação, um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, né, aquele que confessa e deixa com todo o seu coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Tá? Ele não é mais condenado, está declarado absolvido e é um salvo por intermédio da justificação. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Veja que coisa tremenda. É mais do que o perdão dos pecados. É como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado sequer. Que coisa é a doutrina da justificação. Isso cabe só a Deus, não a nós. Então, a justificação é um termo judicial que nos faz lembrar de um grande tribunal onde o homem é culpado e condenado perante Deus, né? Esse homem representando toda a humanidade. Deus é o juiz, né? Ele é o juiz de toda a terra, como está lá em Gênesis. Jesus Cristo é o advogado dessa sentença aí. O pecado é a transgressão da lei e o arrependimento é a convicção, aceitação, traz perdão ou remissão dos pecados. Tá? E aí o que acontece? Justificação também é mais do que perdão dos pecados. Não é isso? Tá certo? Por quê? Porque perdoa os pecados, está perdoado. Né? Mas aí você cometeu. Na justificação, não. É como se você nunca tivesse cometido. É por isso que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tendo sido justificado, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Então, o método divino, né? O método, nesse caso aqui da justificação, ele é divino e não humano. Certo? Só Deus pode fazer essas coisas. Segundo subtópico do segundo ponto, regeneração, né? Mudança de novo nascimento, né? Mudança de direção, novo nascimento. No grego é a palavra proligenésia, tá certo? Que significa novo nascimento, significa gerar de novo,
significa nova criação. A gente vai ver isso lá em João 3, 3 e 4, em 1 Pedro 1 e 3 e em 2 Coríntios 5 e 17. Então, o ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus. Vamos ver, esse é um ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus. 1 João, vamos lá, acompanhar nas Escrituras Sagradas, no capítulo de número 5 e 18. É isso. Que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Tá? Quem é nascido de Deus não vive numa vida de pecado. Tá bom? Ele vive coberto pelo sangue de Jesus Cristo e praticando a santificação, que é uma obra que a gente vai falar ainda mais na frente. Então, o que acontece? O ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus, a gente já leu aqui, para ser seu filho, a gente vai ver em João 1 e 12. João 1 e 12, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Que diz assim o texto sagrado. João 1 e 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Evangelho de João 1 e o verso de número 12. Agora também é interessante porque ele participa agora, né? Ele é participante da natureza divina. Ele é nascido de novo, ele agora é filho de Deus e é participante da natureza divina, conforme 2 Pedro 1 e 4. Veja como é bom o contexto daquilo que a gente está falando. 2 Pedro, capítulo 1 e o verso de número 4. Pelas quais nele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Agora somos participantes dessa natureza divina. Primeiro nascemos, né, na natureza física do nosso pai e nossa mãe, mas agora nascemos de novo da natureza divina do Criador de todas as criaturas. É por isso que somos todos filhos de Deus? Obviamente que não. Todos são criaturas. Quando a gente nasce de novo, passamos a ser chamados filhos de Deus por adoção, conforme Paulo fala na carta aos Romanos. Então, quem não é salvo em Cristo, ele nasce uma vez e morre duas vezes. Ele morre fisicamente e espiritualmente, que a gente já cabe também dentro da ideia da morte eterna. Tá? Quem é salvo em Cristo, ele nasce duas vezes. Ele nasce do pai e a mãe, e ele nasce também espiritualmente. É nascido de Deus, tá? Mas só morre uma vez, a morte física. Por quê? Porque ele agora tem a vida eterna. Porém, há uma exceção nessa questão aqui de alguns que ele vai nascer de novo duas vezes e não vai morrer mais. Por quê? Porque ele vai ser arrebatado com o Senhor, tá bom? Então, terceiro subtópico do segundo ponto, a santificação. Dentro dessa questão da santificação, é interessante a gente lembrar, irmãos, a palavra santo significa separado, né? Significa cortar, lá. É kadosh, santo. Mas, do hebraico não é kadosh, mas a palavra também santificação, a gente vai entender nessa doutrina da santificação, a gente vai ver que a regeneração, ela independe da ação humana, tanto a justificação quanto a regeneração. Enquanto que a santificação depende da ação divina quanto do esforço humano. E é bom a gente lembrar isso, né? O lado divino da santificação eu coloquei aqui.
diz que a santificação ela é uma obra tão rica que envolve a Trindade. Ou seja, em Efésios 5, 25 e 26, vai dizer que Cristo, em 1 Tessalonicenses 5 e 23, vai falar que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, né? É o ser tricotômico do homem, espírito, alma e corpo. Ainda no texto de Efésios 5, 25 e 26, vai dizer que Cristo se entregou pela igreja para santificar. Aí já vem a obra do Filho. E em Efésios ainda, a palavra de Deus vai dizer que fomos eleitos para a salvação na santificação do Espírito, certo? Então está aí a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra da santificação. Já o lado humano, a gente vai entender que ela compreende a fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé ela gera obra, tá? Há também a consagração do nosso corpo, conforme Romanos, capítulo 6, vamos ler, e o versículo de número 19, por gentileza. 6 e 19 de Romanos, na carta do apóstolo Paulo. Vai dizer assim a palavra de Deus. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundiça e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Tá? A Bíblia vai dizer também que a gente tem que andar em espírito, ou seja, praticar as obras do espírito. O sujo, suje-se mais. Quem for limpo, limpe-se mais. Tá? Limpe ainda mais. A gente vai ver também João capítulo 17, versículo 17, que a santificação ela vem através da sujeição à palavra de Deus. Conforme João 17 e o verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando eu busco a palavra, quando eu estou enquadrado na palavra, eu estou vivendo uma vida de santificação. Tá bom? E a gente precisa fazer isso. A gente precisa ter essa vida voltada ao Senhor. Uma vida de jejum, de oração, de dedicação à palavra de Deus, de meditação na palavra de Deus e praticar essa palavra. O salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Então, queridos, ainda adiante aqui na nossa lição, a gente vai entender também que já falamos do primeiro tópico, o segundo e agora o terceiro. Estamos caminhando para o final. Promessa e perseverança na salvação. Parece um termo um pouco contraditório, mas não é. Tá? Primeiro subtópico do terceiro ponto diz assim: a base da promessa de salvação é Cristo. A nossa perseverança da salvação, na salvação está em Cristo. Somos salvos em Cristo. Ninguém, os textos bíblicos que vai falar sobre essa perseverança na salvação, ela está englobada numa questão plural, de pluralidade, nunca de isolada. Vejamos Efésios 1:4. O que é que vai dizer a palavra de Deus aqui? Ela vai isolar e falar de algo individual ou de algo na pluralidade, referindo-se à igreja do Senhor Jesus Cristo, que já é eleita. Eleitos de Deus em Cristo. Vamos lá. Capítulo 1 de Efésios, versículo número 4, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Como também nos elegeu, olha aí, nos elegeu, pluralidade, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha aí, tá bom? Ele vai dizer aqui também, logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus Cristo, conforme Efésios 1:9, que diz assim:
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que é a igreja, né, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Aí o versículo número 10 diz, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Entenda mais, assim fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário, conforme Efésios ainda, capítulo 1, versículo número 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, tá bom? No segundo subtópico ainda do terceiro ponto, nos diz assim, apostasia individual. É importante a gente saber que existe essa possibilidade da apostasia, não é uma vez salvo, para sempre salvo, tá? Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, tá certo? Ela tem condições, ela mostra condições, pois as pessoas podem resisti-la. Vamos lá? João 3, 18 ao 20. O que é que diz? João, capítulo 3, do 18 ao 20. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tá? Então o texto ele deixa bem claro que há possibilidade de resisti-la, de crer ou não crer. Há duas possibilidades, dos que crê e dos que não crê. A gente já falou sobre essas duas partes aí, tá? Então, e também mostra que os que recebem, experimentaram o amor e o perdão de Deus podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, ou seja, aí vem a apostasia, abandono da fé, tá? Até a morte. Para que essa pessoa que apostatou, ela venha novamente a receber Jesus, teria que Jesus descer do céu de novo, morrer em morte de cruz, ressuscitar no terceiro dia, e aí ela vinha se arrepender. Isso não vai acontecer mais, tá bom? Então, a apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus. Quem foi o pai da apostasia? O próprio diabo, Lúcifer. Tá? Já se rebelou contra Deus. A gente vai ler no livro de Ezequiel, capítulo 28, e também em Isaías, capítulo 14, né? Mostrando, obviamente, o rei e as suas arrogância, soberba e altivez dele, simbolizando a pessoa do diabo, tá? Tanto do rei Nabucodonosor quanto do rei de Tiro, tá? Então, vamos lá. O que, é que a Bíblia fala mais aqui? Que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue a diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 14. Capítulo 14, o verso número 21 e 22, ele nos diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tá? Se não permanecer na fé, não tem como entrar no reino de Deus. Então, há uma condição, permanecer na fé, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Vamos lá, 1 Timóteo 6 e 10. 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, capítulo 6 e o versículo número 10. O que é que vai dizer? Porque o amor... 6:10? Ao 12. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Preste bem atenção.
e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mas aí a Bíblia vai dizer como se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Se desviar da fé é o quê? Uma vez carregou aquela bandeira da fé, creu, aceitou e aí abandonou. Apostatou. Vamos observar também Hebreus 2, do versículo 1 ao 3. Hebreus, eu já ia dizer carta do apóstolo Paulo. Hebreus, eu não duvido muito disso, não. No capítulo de número 2, verso 1 ao 3, que diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, tá certo? Então está aqui, tem esses textos que a gente poderia apresentar uma outra gama de textos. Terceiro subtópico do terceiro ponto, ainda dentro dessa promessa e perseverança na salvação. A promessa e a segurança da salvação. Então vamos lá. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir a estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:23. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Ulrich Bergs, em seu livro Teologia Sistemática, vai dizer que sou salvo, mas não estou salvo. Estou salvo, tá? Sou salvo, né? Eu tenho certeza da minha salvação, mas ainda não estou salvo, tá certo? Por quê? Porque é parecido com a ideia da ideia da salvação. Ele começa na regeneração e justificação, mas há um processo. E ao estar no final da santificação, que é a glorificação do corpo, que isso se dará no arrebatamento da igreja para os que estão vivos e na ressurreição dos mortos em Cristo, tá? Para ser arrebatado com o Senhor. Aí se dará o estágio final da santificação, da glorificação do corpo, né? E aí sim eu posso ter essa segurança que já estou livre. Fala da igreja triunfante. A igreja triunfante já está, certo? Já está prestes a ser glorificada, mas somos a igreja militante, estamos ainda aqui nessa caminhada, nessa jornada. Então, assim, os que creem em Cristo e submetem a Ele como o seu Senhor e mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 João 5:13. Vamos ler para a gente encerrar a nossa aula. 1 João capítulo 5, e o verso número 13. Vamos lá? Que diz assim a palavra de Deus: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma ótima aula amanhã, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler apenas a conclusão aqui, que diz assim: a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus. Para que essa promessa ela seja concretizada em nós, a gente precisa permanecer firme na fé, tá bom?
A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido, mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor, que vem aí a graça preveniente, tá? Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos de pecados, conforme Efésios 2:1. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e dê uma boa aula. Próximo domingo vamos estar estudando sobre a promessa de cura divina, que é uma promessa também maravilhosa. E a salvação não deixa de ser uma maior cura para a nossa alma. Que Deus vos abençoe e vos guarde em Cristo Jesus. Se inscreve no nosso canal, o canal Palavra da Vida. Se você não encontrar com esse nome, encontrará com o nome anterior, pb. Samuel Nascimento de Melo. E lembre-se, só entre algum recente se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Eu quero dar uma parte do Senhor a todos os meus irmãos que têm me seguido no canal. Que Deus abençoe ricamente. Se inscreva no nosso canal e seja um missionário para levar essa palavra mais adiante. E quer saber mais? O importante é que eu diminua e que ele cresça. Pai, te louvamos por esse momento tão oportuno. Abra a mente de cada aluno, de cada professor e nos dá uma aula abençoadora amanhã, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Fique com Deus.